Eu já bebi a água, já corrigi prova, já fiz tanta coisa nesse tempo. Gravei toda essa aula. Já esqueci de, de dar o play. Foi tudo perdido, mas a gente vai então comentar em cima do que está escrito. Não ficará como eu gostaria, mas ficará bom. Só para relembrar, a gente está supondo que f de x tem uma representação. Tem uma representação como série de potências. Então, se ela tem uma representação como série de potências, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. Então, eu quero que vocês compreendam, independentemente do que seja esse negócio aqui, para botar a setinha, não? Do que seja isso, quando uma função tiver uma representação, eu até sugiro vocês escreverem aí, quando uma função tiver uma representação em série de potências, a representação é desse jeito. Desse jeito como? Ó, desse jeito como? O somatório, tá aqui. O somatório, os coeficientes, que são os CNs, e aqui vem as potências do x menos o centro. X menos o centro. Independentemente do que significa exatamente esse negócio. Mas um detalhe a ressaltar, e eu vou precisar ressaltar várias vezes, porque também é muito importante, é o raio de convergência. Falou em série de potências, tem que falar do raio de convergência, que é ele que me diz onde a minha série converge. Então, nós vamos escrever isso aqui. Isso aqui quer dizer que o raio de convergência é Rzão. Ou seja, essa série ela converge para todo x cujo a distância, esse menos, a gente sabe que o módulo com menos indica a distância, converge para todo x cujo a distância desse x até o centro é inferior ao raio. Então tá aqui o centro, aí você pega aqui um raio Rzão, bateu aqui, toda essa parte daqui, ó, de dentro, são valores x, cuja distância até o A é menor que o raio. Então a gente sempre faz esse desenho aí. Ok, então beleza. Suponha que f tem essa representação e eu quero deixar claro, já falei 1 milhão de vezes, mas vamos falar de novo e a gente vai falar nas outras partes. Claro que eu não sei se me derem uma função, não sei dizer se ela tem ou não tem representação em série de potências. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade tem função que tem representação em série de potências e tem função que não tem. A gente vai ver, mas ainda não viu, que as elementares, que são as nossas conhecidas, as elementares elas têm uma representaçãozinha como série de potências. Mas vamos continuar. O meu objetivo aqui, é descobrir esses coeficientes CNs. E daí, se eu tiver esses CNs, eu tenho minha série de potências. Então, a minha série de potências, ela depende unicamente, para saber ela, dos CNs. Então, o objetivo é descobrir os CNs. E aí tem um truquezinho muito bom, por sinal. Poxa, vai ter coisa que eu perdi falando, mas tudo bem. O truquezinho é começando, expandindo a função. A gente tá aqui, a função. Cadê o natural? Tá aqui o normal. Expandir essa função, bem aqui, vou deixar assim. Você deriva, tá aqui a derivada. Essa derivada a gente fez no final, na parte 3. Essa aqui vai ser a parte 4 da nossa aula. Derivada. Depois do C4, claro, tem mais parcelas porque são infinitas. A próxima parcela é essa aqui que eu coloquei em azul, ok? Coloquei em azul porque a gente vai usar lá pra frente. E daí, tem coisa que eu não queria que vocês vissem, então eu vou tentar cobrir com essa janelinha aqui.
Talvez eu crie outra janela para cobrir. Vem aqui. Pronto, tá cobrindo. E daí a gente tem o seguinte. O que a gente vai fazer? Qual é o truque? O truque é pegar a derivada e fazer x igual a a. Digo, o x eu posso jogar aqui, ó. Qualquer x dentro do raio de convergência. Dentro do raio. E o a está dentro do intervalo de convergência, perdão. E o a está dentro do intervalo de convergência. Faz x igual a. Qual é o bom de fazer x igual a? Que essa parcela aqui se anula. Esse fator, desculpa. Porque o a menos a é zero. Então, quando esse fator se anula, ele leva toda essa parcela. Acontece, se você olhar direito, exceto esta primeira parcela, todas as outras vão se anular. Então, fazendo x igual, o que eu vou ter? Do lado esquerdo eu vou ter a derivada no ponto A. E desse lado direito aqui eu vou ter o C1. Que só ele sobrou aqui, ó. Então pronto, achamos o C1. Aí falta achar o C0, que eu acabei esquecendo de achar o C0. Mas o C0 você usa o mesmo truque, só que o C1 foi na derivada de ordem 1. O C0 você vai fazer na derivada de ordem 0. Para quem não lembra lá do cálculo 1, quando a gente vê derivadas de ordem superior, a própria função sem derivar é chamada de derivada de ordem 0. Então, para achar o C0, o truque é jogar o x igual a A, aqui na derivada de ordem 0. Aqui vai ficar o f no ponto A, está aqui. Aqui o C0, está aqui ele. E todas essas demais parcelas se anulam pelo mesmo motivo dessa. Aí eu achei o C0. Ok, aí eu não vou mostrar isso aqui, ó, que é perigoso mostrar no momento. Vamos esticar essa janelinha. Pronto. Aí assim não visualiza o negócio. Pronto, assim. O próximo, guys, é a derivada de segunda ordem. Derivada de segunda ordem. A derivada de segunda ordem. E deixa eu pausar que eu quero esconder algo aqui. Não vou pausar não. Vamos apagar isso aqui, pronto. A derivada de segunda ordem, você vai pegar o que? Você vai pegar aquela derivada de primeira e deriva e dá isso aqui. Aí nesse momento eu peço que vocês calculem a derivada de segunda ordem aí e confiram. Pause o vídeo. Olhe para essa derivada agora. Olhe para essa derivada. Pausa o vídeo nessa derivada e deriva essa derivada. Você vai derivar a derivada, você tem a derivada de segunda ordem. Então derivem. Derivou. Agora vou mostrar a derivada de segunda ordem e você vai conferir se você derivou direitinho. Beleza. Derivou, tá aqui. Talvez verifica se dá essa derivada aqui, ó. Esse dois, só um detalhe. Eu vou fazer assim. Deixa eu fazer um corte aqui. Pá. Só um detalhe. Essa aqui que vocês estão vendo, derivada de primeira ordem, um detalhe importante. Aqui quando deriva morre, aqui fica o 2C2, que essa derivada é 1. Aqui, guys, quando você for derivar essa parcela, normalmente você faz como? Você repete esse 3, C3, tá aqui o 3, tá aqui o C3. C3, vamos apagar esse 2, tá? 3C3. Aí o que você faz? Essa potência, esse 2, você vai jogar para frente multiplicando. Tá aqui, ó, para frente multiplicando. E vai diminuir um dos pontos que fica 1. Só que, apesar de 3 vezes 2 dar 6, especificamente nesse caso, a gente não vai ter interesse no valor desse produto. Então, a gente não vai multiplicar. E você vai fazer isso, ou a gente vai fazer isso, em todas as demais parcelas e todas as derivadas que a gente for calcular aqui. Por quê? Porque as derivadas vão influenciar nas constantes, nos coeficientes CNs. E a gente vai em busca de um padrão. E quando a gente está em busca de um padrão, se você ficar efetuando contas algébricas, multiplicação, por exemplo, ou somas, corre um risco alto de você não enxergar padrão. Então, normalmente a gente deixa multiplicando sem multiplicar. Então, deixa aí. Mesma coisa aqui, ó. Coloquei 4 vezes 3, 5 vezes 4. Aqui eu não coloco 12, nem aqui eu coloco 20. Essa é a derivada
Ok. A gente faz o mesmo truque, faz o quê? X igual a, com x igual a, aqui eu já posso matar, né? Cadê? Cancela bem aqui. Com x igual a, vai dar a derivada de segunda ordem no ponto A. Aqui sobrou, todo o resto morre, porque tem o x menos a e cancela. Tá vendo aqui? Aí esse 2 eu passo dividindo. Olha, só o filé, viu? Chamamos o C2. Aí tem um detalhezinho, que é o seguinte. Eu achei C0, eu achei C1, eu achei C2. Será que eu acho C4? Acho que não. Eu achei C2. Agora eu quero C3. Só que eu preciso de todos os CNs. Eu não vou passar a vida calculando esses CNs. A gente não faz isso. O que a gente faz? A gente vai então em busca de um padrão. Em matemática, se você quiser descobrir todos os elementos, você vai em busca de um padrão. Então, se eu conseguir encontrar um padrão nesses CNs, eu descubro todos. Eu consigo, se eu conseguir descobrir um padrão para o CN, e aí tendo esse padrão para 100, eu tenho C1000, C100, eu tenho todos os 6. E aí a gente vai em busca nesse sentido. Então, a gente vai dar uma olhada inicialmente no C0, no C1 e vai comparar com o C2. Será que a gente tem esse padrão? Vamos começar com o C0. O C0 é a função no ponto A. Se a gente lembrar bem, a função no ponto é a derivada de ordem zero. Então, na verdade, o C0 é a derivada de ordem zero no ponto A. O C1 é a derivada de ordem 1 no ponto A. Então, até aqui, você imagina, pode imaginar, que o C2 seria a derivada de ordem 2. Acho que primeiro a gente coloca linha, né? Linha. Pode ser esse número de parênteses também, não tem problema, mas o clássico é linha. O C2 a gente não imagina que seja derivada de ordem 2, porque o que tudo indica é que o padrão está sendo a ordem de derivação. C0 derivada de ordem 0, C1 derivada de ordem 1. Só que já no C2, a gente já vê que não vai ser bem assim. Por quê? No C2, tá aqui o C2, já não deu a derivada de ordem 2. Deu quase, deu a derivada de ordem 2 dividido por 2. Então, parece que fugiu do padrão e da derivada. Então, isso não é muito legal, fugir de padrão. Mas eu digo que nem tudo está perdido. Se você derivar a ordem 3, derivar novamente a terceira vez, está aqui a derivada para vocês. Vocês podem derivar e conferir essa derivada e fazer o mesmo truque de jogar o x como sendo a. Deste lado esquerdo você tem a derivada de ordem 3 no ponto A. E do lado direito, claro, essas parcelas aqui tudo morrem, sobra só. De praxe sempre vai sobrando só a primeira. E aí passando isso para baixo, passando esse 3 vezes 2 para baixo, eu vou ter que o C3 vai ser a nossa derivada, tá aqui, ó. E o 3 vezes 2 passou para baixo dividindo. Eu tenho que esse aqui é o nosso C3. E aí a gente pode começar a se perguntar, peraí, apareceu também mais coisa aqui. Será que está respeitando algum padrão? Se você começar a colocar levar um em consideração, eu vou colocar um aqui e um aqui no C2 e bem aqui no C1. C1 eu não vou mostrar ali para vocês porque tenho segredo de estado. Eu vou mostrar assim, eu vou mostrar. Vou mostrar, tá aqui o C1, não tem nada diferente, é só esse risco. E vou colocar no 1, a gente começa a ver um certo padrão. No derivada de ordem 1, no C1, deu derivada de ordem 1 sobre 1. O C2 deu derivada de ordem 2 sobre 1 vezes 2. Então já começou a aparecer o 2, que igual aqui a ordem da derivação, igual ao índice. Agora a gente vai olhar para o C3 e a gente está tentando aqui enxergar um padrão para esses CNs. Será que respeita padrão? O padrão aqui que a gente está vendo esse índice corresponde à derivada e a multiplicações aqui. Então o C3, derivada de ordem 3, 1, 2, 3. Então já dá para enxergar um padrão. C3 embaixo, 1, 2, 3. C2, 1, 2.
C1, 1. Então, conseguimos enxergar um padrão embaixo. Todos eles são derivados em cima. Só não conseguimos o padrão para o C0, mas a gente discute depois. E isso aqui é conhecido. Que número, o que é um número que a gente vai multiplicando nessas ordens, ou crescente ou decrescente? É o famoso fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial. E aí a gente pode simplificar o C3 de uma maneira mais simples. C3 é derivada de ordem 3 sobre 3 fatorial. E o C2 vai ser a derivada de ordem 2 sobre 2 fatorial, porque 2 vezes 1 é 2 fatorial. O C1, derivada de ordem 1 sobre 1. Só que 1 é o mesmo que 1 fatorial. Então, para o C0, tinha que ter um 0 fatorial aqui embaixo. Um 0 fatorial. E eu digo que tem 0 fatorial porque existe 1 aqui embaixo e 0 fatorial é 1. A gente viu lá naquela aula, que não lembro mais que aula foi, mas a gente viu numa dessas aulas aí, foi quando a gente foi falar do teste da razão. Foi esse aqui, ó. 0 fatorial é 1. Então, cadê? Parece que nós encontramos um padrão. C0, derivada de ordem 0, 0 fatorial. C1, derivada de ordem 1, 1 fatorial. C2, derivada de ordem 2, 2 fatorial. C3, derivada de ordem 3, 3 fatorial. Então a gente espera que C4 seja derivada de ordem 4, 4 fatorial. E se você derivar, você consegue conferir. Ou seja, eu achei um padrão para o CN. De modo geral, guys, a gente vai ter que o CN será a derivada de ordem N sobre N fatorial. Lembrando que esta derivada é no ponto A. A é o centro, ou seja, a derivada é no centro. Eu estou olhando o tempo aqui, nós estamos com 17 minutos e apenas 5 minutos já daquele tempo da aula que gravamos. Pois bem, e então a gente consegue reescrever nossa série de potências, que era assim. Eu vou fazer o recorte aqui para vocês. Essa é a nossa série de potências. A gente pode, agora a gente sabe quem é ela, a gente pode reescrever ela. Quem é a nossa série de potências? Nossa série de potências é essa série. E no lugar do CN eu vou colocar quem é o CN, que eu sei quem é. É a derivada de ordem N no ponto A sobre N fatorial. Então, retornando, a partir de agora a gente sabe como é a representação de série, como é a representação em série de potência de uma função, caso essa função tenha. Se uma função tiver uma representação em série de potências, essa função com toda certeza é essa aqui, pelas contas que a gente fez, todas as contas que a gente fez aqui mostram que tem que ser esse formato. Ou seja, a derivada ela vem fortemente para nos dizer como é a representação em série de potências. A derivada de ordem superior, ela que comanda a representação em série de potências de uma função. É através dela que eu consigo descobrir como é uma série. E guys, independentemente se uma função tem ou não, porque eu não sei se uma função tem ou se ela não tem, isso é discussão para outra aula. Especificamente essa função, você pegue uma função. Você pode muito bem calcular esses coeficientes e construir essa série. Essa série que você construir é uma série de potências. Essa série que você construiu para uma determinada função, a gente vai ver um exemplo depois, é uma série de potências, que eu não sei se é... O que eu não sei? Eu não sei se essa função vai ser igual a essa série. Mas eu sei o seguinte, eu pego uma função, aí eu faço o cálculo das derivadas de ordem superior, e construo essa série.
Eu não sei se essa função tem representação como série de potências, mas se eu souber dessa informação, eu sei o seguinte, eu sei que se ela tiver, obrigatoriamente tem que ser essa série. Ou seja, existe uma associação de cada função para essa série aqui. Existe uma associação natural para cada função. Eu consigo construir essa série aqui, que é a série onde os coeficientes são as derivadas em um certo centro sobre n fatorial e x menos a elevado a n. O n do zero até o infinito. Para cada função eu consigo construir essa série. Lembrando que se eu souber que essa função tem representação em série de potências, então essa função será igual a essa série. Se eu não souber disso, elas não serão iguais. Mas ainda assim eu tenho essa série. E essa série aqui, ela vai ter um nome então, já que ela tem uma associação com essa função. Essa série é chamada de série de Taylor, de f, da nossa função f, de centro A. Série de Taylor de centro A. Ou série de Taylor de f centrada em A, ou série de Taylor de f em A. Então tem várias linguagens. A linguagem mais simples é de f em A, série de Taylor de f em A. Mas a gente pode dizer série de Taylor de f de centro A, que é a maneira que a gente escreveu, porque fica explícito que o centro é A. Série de Taylor. A partir de agora então, a gente não vai mais chamar de série de potências, porque série de potências é muito genérico, existem várias séries de potências. Quando a gente se deparar especificamente com essa série de potências, que é a série de potências dessa função, caso tenha representação, a gente vai se referir a ela como série de Taylor. E, guys, a série, aqui entra uma observação grande, então eu vou botar um O desse tamanho, observação, a série de Taylor de centro zero tem um nomezinho, é chamada, um nomezinho, que a gente vai usar muito, é chamada de série de Maclaurin. Então, aqui, isso aqui a gente vai pintar isso aqui. É para ver o nome, série de Maclaurin. Então, a partir de agora a gente viu dois nomes para séries, a série de Taylor e a série de Maclaurin. A série de Maclaurin nada mais é do que uma série de Taylor de centro zero. Ou seja, a série de Maclaurin é esta série, mas o centro é zero. Então, como o centro é zero, vai ficar só x elevado a n. Portanto, a série de Maclaurin de uma função terá o seguinte formato. Como é que será a série de Maclaurin? Ela será o somatório. Aqui eu coloco o coeficiente que eu sei que é a derivada de ordem n no centro sobre n fatorial. É assim? É a derivada de ordem n sobre n fatorial. E a derivada no centro. O centro é zero. Centro zero é Maclaurin. Então, Maclaurin trabalha dessa maneira, x elevado a n. Ou seja, a série de Maclaurin, ela é mais simples do que a de Taylor de modo geral. Lembrando que ela ainda é uma de Taylor, mas ela é mais simples porque é no centro zero. E a gente pode expandir essa série, e se a gente expandir, ficará da seguinte maneira. A primeira parcela aqui, o n vai ser zero. Então aqui fica a derivada de ordem zero, que é a função, ou seja, a função no ponto zero. Embaixo é zero fatorial, você não vai colocar, porque zero fatorial é 1. Isso aqui vai ficar 1, ninguém vai colocar, mais. Segunda parcela, tudo é 1 aqui, tudo é 1. Então vai ficar a derivada de ordem 1, que é a f' de 0, x, mais. Terceira parcela, derivada de ordem 2, no ponto 0, sobre 2 fatorial, x ao quadrado, mais. Aí vem derivada de ordem 3. Na verdade, você não vai nem ficar jogando n não, você vai seguindo o padrão de ordem. Derivada de ordem 0, de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. A potência que sempre corresponde à ordem.
E o fatorial de baixo também sempre corresponde à ordem, que corresponde à potência. Mas assim por diante. E nós podemos também exibir a vocês a série de Taylor expandida. Eu expandi aqui a série de Maclaurin, então vamos expandir a série de Taylor. Série de Taylor. Taylor expandida. Bora expandir a série de Taylor aqui. Vai ficar, começa com a derivada, primeiro a função, começa com a função no ponto A, função, que é a derivada de ordem 0. Aí vem a derivada de ordem 1, derivada de ordem 1. Se você quiser colocar um fatorial aqui, coloque. Se não quiser também apague, eu vou apagar. Não vou colocar. Aí vem x menos o centro elevado a 1, ninguém vai colocar, mais. Derivada de ordem 1 é a vez da derivada de ordem 2. Ordem 2. Sobre 2 fatorial. X menos a elevado a 2. Então tem esse padrão aí, tudo com 2. Próximo. Derivada de ordem 3. No ponto A, que é o centro. Sobre 3 fatorial. X menos a elevado a 3. Por aí vai. Vou dar um zoom para botar o mais... Ponto. Aqui, se vocês olharem direito, esta série é a expansão dessa série aqui, ó. Série, que é a série de Taylor. Ok? Isso finaliza essa parte da aula. E a próxima parte a gente vai vir com exemplos de cálculos de série de Taylor de várias funções. A gente vai fazer cálculos de série de Taylor de várias funções. Porque vai ser útil mais para frente. E a gente vai ver que existem muitas funções que é simples o cálculo da série de Taylor. E já tem outras que dão um trabalhozinho, ok? Thanks.